Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber. Sou muito grato por sua presença aqui comigo. Saiba que sem você não haveria esse projeto. Aqui sua opinião e, muito importante, se você gostaria de algum tema em específico, deixe nos comentários sobre o que você gostaria de debater. Hoje iremos falar sobre a queda da Babilônia. Espero que goste do tema. E lembre-se aqui no canal Mundo do Saber. A fé encontra o entendimento. A Babilônia que caiu nos tempos antigos era apenas um reflexo de algo muito maior. No livro de Apocalipse, Deus nos alerta que Babilônia ainda existe, mas de uma forma diferente, muito mais sutil e poderosa. Mas o que realmente significa essa Babilônia profética? Apocalipse 17 nos dá uma pista assustadora. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 4, 5. Aqui, Babilônia não é mais uma cidade física, mas sim um sistema global que seduz as nações com riqueza, poder e promessas de liberdade. Agora pense comigo. Qual é o império que hoje domina a economia, a cultura, a política e até mesmo a fé das pessoas? Babilônia é representada como uma mulher luxuosa segurando um cálice dourado. Mas dentro dele há abominação e corrupção. Isso nos mostra que a nova Babilônia parece atraente por fora, mas por dentro está envenenando o mundo. A Babilônia atual e sua influência invisível. Hoje, vivemos em uma era de tecnologia, globalização e controle absoluto sobre a sociedade. Os valores estão sendo distorcidos, a verdade está sendo silenciada e a corrupção está enraizada em todos os lugares. A nova Babilônia controla o entretenimento, a economia, os governos e até mesmo muitas religiões. Ela dita como devemos pensar, o que devemos consumir e até mesmo o que devemos acreditar. E aqui está a pior parte. A maioria das pessoas não percebe que está sendo influenciada por esse sistema. Jesus nos alertou sobre isso quando disse: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco haverá. Mateus 24, 21. Estamos vivendo um tempo em que tudo está sendo preparado para a ascensão do anticristo e do governo global. A pergunta é: será que estamos nos tornando escravos da nova Babilônia sem nem perceber? Se sim, existe uma maneira de escapar dessa prisão invisível? Iremos explorar como essa profecia está se cumprindo agora e o que podemos fazer para não sermos destruídos junto com Babilônia. O fim desse sistema já está escrito. Mas será que você está preparado? O sistema babilônico, a grande ilusão que cega o mundo. Quando falamos de Babilônia, muitas pessoas pensam em uma cidade antiga, já destruída há milênios. Mas a verdadeira Babilônia ainda existe, não como um império físico, mas como um sistema invisível que controla a humanidade. Esse sistema opera nos bastidores, sem que a maioria perceba. Ele influencia governos, mercados financeiros, indústrias e até mesmo a religião. Seu objetivo: criar um mundo onde as pessoas não enxerguem a verdade e aceitem suas regras sem questionar. Mas como esse sistema funciona? A nova Torre de Babel, o plano para um governo mundial. A Bíblia nos conta que nos primórdios da humanidade, os homens decidiram construir uma torre que chegasse aos céus, a Torre de Babel. O objetivo deles era criar um mundo unificado, onde não precisassem mais de Deus. Mas Deus interveio, confundindo as línguas e espalhando as nações. Agora, veja o que está acontecendo hoje. As nações estão se unindo novamente.
A economia mundial está cada vez mais interligada. As moedas digitais e o controle financeiro global estão sendo preparados. A cultura ocidental está sendo exportada para o mundo inteiro. A religião verdadeira está sendo enfraquecida por ideologias distorcidas. Estamos vendo a reconstrução de Babel diante dos nossos olhos. Só que agora não há tijolos e argamassa. O que une as pessoas não é uma torre física, mas sim a tecnologia e os sistemas globais de poder. Apocalipse 18:3 nos alerta. Porque todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Os poderosos deste mundo não querem que você saiba a verdade. Eles criam distrações, oferecem prazeres, iludem as pessoas com promessas vazias, mas tudo faz parte do mesmo plano: manter a humanidade cega. E o pior, isso está funcionando: a manipulação das massas. Como Babilônia engana o mundo agora, vamos pensar no que está acontecendo ao nosso redor. Você já notou como tudo parece estar sendo cuidadosamente planejado? As notícias manipulam as pessoas para que pensem de uma certa maneira. As redes sociais decidem o que pode e o que não pode ser dito. O entretenimento promove valores que vão contra a palavra de Deus. Os jovens são incentivados a abandonar a fé e seguir as ideologias do mundo. O profeta Isaías já avisava sobre isso. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Essa é a essência do sistema babilônico. Ele faz as pessoas acreditarem que a escuridão é luz e que a mentira é verdade. Hoje, a cultura promove o materialismo, o hedonismo e a rebelião contra Deus como se fossem coisas normais. E quem questiona isso é rapidamente silenciado. Isso não é coincidência. A nova Babilônia quer apagar a identidade cristã do mundo e preparar a humanidade para algo muito maior. Mas o que será que está por vir? O último engano. O caminho para a vinda do Anticristo. O livro de Apocalipse nos diz que Babilônia será destruída. Mas antes disso, o sistema babilônico precisa cumprir seu propósito: abrir caminho para o governo do Anticristo. E é aqui que as peças começam a se encaixar. Para que um governo global seja aceito, é necessário um colapso do sistema atual. Para que uma única religião domine o mundo, as crenças verdadeiras precisam ser enfraquecidas. Para que a marca da besta seja implementada, o dinheiro físico precisa desaparecer. Tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Apocalipse 13, 16, 17 nos dá uma pista do que vem pela frente. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posta uma marca na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. O sistema babilônico está preparando o terreno para esse momento. Hoje, já vemos a digitalização do dinheiro, os avanços da inteligência artificial, o controle da informação e o enfraquecimento das liberdades individuais. E quando tudo estiver pronto, o mundo será entregue àquele que governará com engano e opressão. Mas será que há uma maneira de escapar dessa armadilha? Como não ser enganado pelo sistema babilônico? Agora, a pergunta mais importante: o que podemos fazer para não cair nessa ilusão? A Bíblia nos ensina 3 passos fundamentais para resistir ao sistema babilônico. Conhecer a palavra de Deus. Somente quem está firmemente enraizado nas Escrituras conseguirá discernir a verdade no meio de tantas mentiras. Vigiar e orar. Jesus nos alertou para estarmos atentos, pois os dias são maus e o engano será grande. Mateus 26:41. Não se conformar com este mundo.
Paulo nos exorta em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqueles que seguem a Deus não pertencem à Babilônia. Eles pertencem ao reino de Cristo, e esse reino nunca será destruído. Mas, infelizmente, muitos estão escolhendo o caminho errado. A grande questão agora é: o que acontecerá quando Babilônia cair? Como será o julgamento desse sistema e o que a Bíblia nos revela sobre seu fim? Você está preparado para o que está por vir? O grande julgamento, quando a Babilônia finalmente cairá. Desde os primórdios da civilização, impérios surgiram e caíram, deixando marcas na história. Mas nenhum deles se compara ao sistema babilônico, que persiste disfarçado e oculto, manipulando reis e nações. A pergunta que não quer calar é: quando esse império maligno finalmente será destruído? A resposta para essa questão está nas páginas da Bíblia, e os sinais da queda já começaram a se manifestar. Mas o fim de Babilônia não será um simples colapso. Será um evento global, inevitável e irreversível. Uma pergunta é: estamos preparados para o que está por vir? A advertência profética, um chamado para sair de Babilônia. Antes da destruição de Babilônia, a Bíblia nos alerta sobre um chamado divino. Em Apocalipse 18:4, uma voz poderosa ecoa: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Essa voz não é apenas um aviso, é um último chamado de Deus para aqueles que ainda estão presos nas ilusões desse sistema. Mas o que significa sair de Babilônia? Isso não se trata de mudar de cidade ou fugir para algum esconderijo. Sair de Babilônia significa romper com o sistema que ela impõe sobre o mundo. Abandonar as práticas, os valores corrompidos e as mentiras que ela espalha. Mas muitos não querem sair. Eles estão tão imersos em Babilônia que já não conseguem enxergar a verdade. Eles seguem os valores que a mídia impõe, aceitam as novas ideologias sem questionar e se conformam com a destruição dos princípios bíblicos. O problema é que, se não saírem por escolha própria, serão destruídos junto com ela. A queda será rápida e assustadora. Imagine um império tão grandioso, tão influente, tão absoluto, e agora, imagine esse império sendo destruído em uma única hora. Parece impossível, mas é exatamente isso que a Bíblia profetiza. Em Apocalipse 18:10, lemos: Ai da grande cidade de Babilônia, a poderosa cidade, pois numa só hora veio o seu juízo. Uma cidade não se constrói em um dia. Um sistema global não surge do nada. Mas Deus não precisa de anos para destruí-lo. Quando chegar a hora do juízo, Babilônia cairá de maneira repentina e devastadora. Os grandes líderes e comerciantes do mundo lamentarão sua destruição, não porque se importam com a verdade, mas porque perderão tudo o que construíram. O sistema financeiro, a economia global, os impérios da mídia, as grandes corporações, tudo será consumido pelo fogo. E o que restará depois disso? A resposta é simples. O reinado do anticristo estará pronto para se manifestar. Os sinais da queda. Já estamos testemunhando o início. Muitos acreditam que a queda de Babilônia ainda está distante, mas o que poucos percebem é que os primeiros sinais já estão acontecendo ao nosso redor. Hoje, vemos uma instabilidade global sem precedentes, crises econômicas cada vez mais frequentes, governos fortalecendo seu poder sobre as pessoas, valores sendo destruídos e substituídos por um sistema de controle absoluto. A digitalização da economia preparando o caminho para um futuro onde ninguém poderá comprar ou vender sem aprovação. Esses eventos não são coincidência. Eles são peças de um tabuleiro sendo cuidadosamente movidas para que, quando chegar o momento certo, Babilônia desmorone e o anticristo tome o seu lugar. E há algo ainda mais assustador.
Aqueles que confiam nesse sistema, que colocam sua fé na segurança financeira e nas promessas desse mundo, serão pegos de surpresa. Quem sobreviverá à queda de Babilônia? Agora vem a grande questão. Se Babilônia cairá de forma repentina e devastadora, quem conseguirá escapar desse juízo? A resposta está nas palavras de Jesus. Ele nos disse que não seríamos pegos de surpresa, desde que estivéssemos vigilantes. A única forma de sobreviver ao colapso de Babilônia é não depender dela. Isso significa que precisamos fortalecer nossa fé e não sermos enganados pelas mentiras do sistema. Viver pela verdade e não nos conformarmos com os padrões de um mundo corrompido. Manter os olhos abertos e reconhecer os sinais dos tempos. Aqueles que colocarem sua confiança em Babilônia cairão com ela. Mas aqueles que permanecerem fiéis a Deus estarão seguros, pois sua esperança não está neste mundo passageiro. O que vem depois? Agora que entendemos como Babilônia cairá, uma nova questão surge. O que acontecerá depois? Se a destruição desse sistema é inevitável, qual será o próximo passo no plano profético? A resposta está no capítulo seguinte. Vamos explorar como a nova ordem mundial tomará o lugar da Babilônia e como isso abrirá caminho para os últimos dias da humanidade. O que vem a seguir é algo que muitos temem, mas que poucos realmente compreendem. Você está pronto para saber o que está prestes a acontecer? Se sim, então continue acompanhando. O que vem depois? O mundo sem Babilônia e a chegada da nova ordem mundial. A destruição de Babilônia não será o fim, na verdade, será apenas o começo. Quando esse império oculto finalmente ruir, um vazio de poder surgirá. Mas o que preencherá esse espaço? A resposta está na Bíblia, e ela revela algo que poucos estão preparados para aceitar. O mundo não ficará sem um sistema de controle. Muito pelo contrário, um novo império surgirá, e ele será mais poderoso, mais absoluto e mais devastador do que tudo que já existiu antes. A profecia não deixa dúvidas. O anticristo assumirá o trono global. A transição para a nova ordem mundial. Imagine o cenário. Babilônia cai de maneira repentina, o mundo entra em colapso e de um momento para o outro as pessoas se encontram em desespero absoluto. Os sistemas financeiros entram em colapso, os governos perdem o controle sobre suas populações, a insegurança toma conta das ruas. Agora, pare e pense, o que as massas farão nesse momento? O ser humano tem um instinto natural. Quando o medo toma conta, ele busca desesperadamente por um salvador. E é exatamente nesse momento de caos que alguém surgirá com todas as respostas. Alguém que prometerá restaurar a ordem, estabilizar a economia, acabar com as guerras e trazer a paz que todos desejam. Esse será o falso Messias. E quando ele aparecer, o mundo inteiro correrá para ele sem questionar. O interessante é que para os que estiverem espiritualmente cegos, essa transição parecerá algo natural e positivo. Eles acreditarão que o pior já passou e que agora finalmente haverá estabilidade. Mas, na verdade, eles estarão caminhando diretamente para uma armadilha irreversível. Os primeiros passos do governo do Anticristo. Com a queda de Babilônia, um novo sistema de controle absoluto será instaurado. A Bíblia nos dá pistas claras sobre isso. A economia será completamente reformulada. Quem não aceitar as novas regras não poderá comprar nem vender. Apocalipse 13, 16, 17. Um líder central assumirá o comando do mundo. Ele será visto como um herói, alguém que trouxe paz após o caos. Mas, na verdade, ele será o próprio Anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Todos serão obrigados a prestar lealdade ao novo sistema. Isso será, sinal, um símbolo de submissão ao novo governo. Apocalipse 13, 16. E agora vem a parte mais aterrorizante.
Este líder não surgirá como um ditador tradicional. Ele não chegará impondo medo ou terror imediatamente. Ele será carismático, encantador, persuasivo. Ele falará de justiça, paz e segurança. Ele prometerá um novo mundo sem guerras, sem fome, sem desigualdade. E a humanidade cairá nesse engano. Milhões irão adorá-lo. Governos o aceitarão sem questionar. Religiões unirão forças para segui-lo. O que parecia ser a libertação do mundo se revelará como o maior engano da história. O controle total e a eliminação dos rebeldes, com Babilônia destruída e a nova ordem estabelecida, um novo problema surgirá para esse governo global. As pessoas que não aceitarão essa nova realidade. Haverá aqueles que enxergarão a verdade. Eles perceberão que esse sistema não é um novo começo, mas sim o fim de tudo. E para esse grupo, a perseguição será implacável. A profecia já revelou o que acontecerá com aqueles que recusarem a marca da besta. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15. Não haverá escolha. Ou você se submete ao sistema, ou você será caçado. E aqui está a parte mais impressionante. Essa perseguição não será feita como nos tempos antigos. Não haverá soldados batendo de porta em porta procurando por dissidentes. O sistema será perfeito e tecnológico. Cada pessoa será monitorada. Cada transação será registrada. Cada movimento será rastreado. Ninguém poderá se esconder. O fim da liberdade e a ilusão da paz. Para aqueles que aceitarem esse sistema, tudo parecerá perfeito. Eles terão segurança, acesso a recursos, vida confortável. Mas na realidade, eles terão vendido suas almas. A Bíblia deixa claro que uma vez que alguém aceitar a marca da besta, não haverá mais volta. E o terceiro anjo seguiu-os, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Apocalipse 14:9 e 10. Esse será o ponto sem retorno. E então, o mundo finalmente verá o que significa estar sob o domínio do Anticristo. O governo global, que parecia trazer ordem e paz, se tornará a mais cruel tirania da história. E aqueles que perceberem o erro já não terão mais tempo para escapar. O último refúgio dos escolhidos. Mas e aqueles que não se submeterem? Eles serão exterminados? A resposta é surpreendente. Nem todos. A Bíblia fala sobre um grupo de pessoas que será protegido por Deus nos últimos dias. Esses são os que permaneceram firmes, que não se dobraram diante do sistema, que não se deixaram enganar. Eles serão perseguidos, mas não serão abandonados. Eles terão a fé como escudo, e o próprio Deus os sustentará no tempo de tribulação. Mas a grande questão é: quem estará preparado para esse momento? A queda de Babilônia não será o fim do mundo, mas será o fim da liberdade humana. A partir desse ponto, o mundo será um lugar onde cada pessoa terá que decidir, de uma vez por todas, de que lado está. E você, se esse dia chegasse hoje, você saberia o que fazer. Agora iremos revelar o maior segredo oculto sobre o Anticristo e como ele será reconhecido. Prepare-se, pois o que vem a seguir é uma das revelações mais chocantes de todas. O Anticristo revelado. O grande enganador está entre nós. A queda da Babilônia deixará um vácuo de poder. E o mundo, desesperado por segurança e estabilidade, aceitará de braços abertos aquele que surgirá como um salvador. A Bíblia deixa claro que antes do fim, um líder se levantará sobre todas as nações. Ele não virá como um ditador, não no começo. Ele virá como um herói.
Um homem que falará sobre paz, justiça e prosperidade. Alguém que unirá os povos, quebrará barreiras religiosas e conquistará a confiança de todos. Mas, por trás dessa máscara de benevolência, ele será o maior inimigo da humanidade. A pergunta que muitos fazem é: como identificá-lo? Será que ele já está entre nós? E mais importante, por que tantos seguirão esse falso Messias cegamente? A resposta pode ser mais assustadora do que você imagina. O perfil do grande, enganador, quem ele será? A Bíblia nos dá pistas claras sobre a identidade do anticristo. Ele não será um líder qualquer. Ele será persuasivo como ninguém jamais foi. Ele será inteligente, calculista e estrategista. Ele terá carisma sobrenatural e uma influência global. E aqui está um dos detalhes mais chocantes. O mundo o amará. Apocalipse 13:3 diz: "E toda a terra se maravilhou seguindo a besta." Isso significa que ele não chegará impondo medo. Ele chegará conquistando corações. Ele será o líder mais amado de toda a história. Os governos confiarão nele. Os grandes líderes religiosos o exaltarão. As massas o adorarão como um verdadeiro salvador. E quando perceberem quem ele realmente é, será tarde demais. Os 7 sinais que revelam o anticristo. Mas como identificar esse falso Messias antes que seja tarde demais? A Bíblia nos dá 7 sinais marcantes que serão visíveis para aqueles que estiverem espiritualmente despertos. Ele surgirá em um momento de crise global. O mundo estará mergulhado no caos, sem liderança e sem esperança. Então, ele surgirá com soluções milagrosas. Ele fará pactos de paz que parecerão impossíveis. Em Daniel 9:27, está profetizado que ele firmará uma aliança com muitas nações. Ele será visto como o grande pacificador. Ele será aceito por todas as religiões. Diferente de outros líderes, ele unificará todas as crenças. Ele será visto como o único caminho para a paz espiritual e mundial. Ele realizará feitos impressionantes. Em Apocalipse 13:13, está escrito que ele fará sinais e maravilhas para enganar as multidões. Pessoas o seguirão porque acreditarão que ele tem poder divino. Ele exigirá a adoração. No início, ele parecerá humilde, mas com o tempo, ele exigirá que todos o venerem. Ele estabelecerá um novo sistema econômico. Apocalipse 13:16-17. Nos revela que ninguém poderá comprar ou vender sem aceitar sua marca. Ele perseguirá aqueles que não se submeterem. No começo, ele se apresentará como um líder de paz, mas logo se tornará o maior perseguidor da história. Esses sinais serão claros para aqueles que estiverem atentos. Mas a verdade é que a maioria não perceberá, e quando se derem conta, será tarde demais. Por que as pessoas seguirão o anticristo sem questionar? A pergunta mais perturbadora é: por que milhões de pessoas aceitarão o anticristo sem resistir? A resposta está no que já vem acontecendo nos dias de hoje. A humanidade está sendo preparada para aceitá-lo. As redes sociais criam um sistema onde todos pensam igual. A cultura de massas ensina a obedecer sem questionar. O medo é usado como ferramenta para fazer as pessoas aceitarem qualquer solução. Quando o anticristo surgir, ele apenas dará o próximo passo. E o mundo inteiro seguirá suas ordens sem hesitar. O grande momento, a revelação do anticristo. A Bíblia diz que no tempo certo, o anticristo se revelará. Ele fará um ato público que mostrará sua verdadeira identidade. 2 Tessalonicenses 2:4 nos dá um detalhe crucial, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso significa que ele declarará ser divino.
Nesse momento, o mundo verá a face real da besta. Mas muitos já terão sido enganados. A pergunta é: você saberia identificar esse momento antes que seja tarde? O anticristo já pode estar atuando nos bastidores, preparando sua ascensão. E no próximo capítulo, vamos revelar o desfecho final dessa história. O que acontecerá com aqueles que resistirem? Como será o confronto entre Cristo e o anticristo? Quem vencerá essa batalha? A resposta está mais próxima do que nunca. O julgamento final. O destino da humanidade está selado? A terra já não será mais a mesma. O anticristo terá estabelecido seu reinado, a perseguição aos fiéis terá atingido seu ápice, e o mundo inteiro estará dividido entre aqueles que se submeteram ao sistema da besta e aqueles que escolheram resistir. Mas o que o anticristo e seus seguidores não esperam é que seu império maligno está prestes a ruir. A profecia nos diz que Cristo voltará. E ele não virá mais como o cordeiro que foi sacrificado. Ele virá como o leão da tribo de Judá. O fim do reinado da besta. A maior queda da história. Por um tempo, parecerá que o anticristo venceu. Seu governo será absoluto, suas leis serão inquebráveis. E qualquer um que se oponha será destruído. Mas algo começará a acontecer. As pragas descritas em Apocalipse começarão a cair sobre a terra. O sol queimará intensamente, trazendo fome e desespero. O mar se tornará sangue e os rios ficarão contaminados. Pestes e doenças varrerão as nações. Haverá trevas, trovões e terremotos jamais vistos antes. O mundo que antes parecia perfeito sob o governo do anticristo começará a desmoronar. E é nesse momento que seu verdadeiro desespero começará. O anticristo sabia que esse dia chegaria, mas agora ele percebe que seu tempo acabou. A volta de Cristo, o início do juízo final. De repente os céus se abrirão, e algo que o mundo jamais imaginou acontecerá. Cristo retornará em glória e majestade. Apocalipse 19, 11 e 16 descreve esse momento com detalhes aterrorizantes para os ímpios. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Cristo não virá, mas como um servo sofredor. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele pisar sobre a terra, o anticristo e seu exército se levantarão contra ele. Mas o que acontecerá em seguida será devastador. A guerra final, o destino da besta e seus seguidores. O anticristo tentará resistir. Seu exército o seguirá cegamente, acreditando que podem vencer o próprio Deus. Mas a luta não durará nem um instante. Cristo simplesmente abrirá sua boca e, com uma palavra, destruirá os inimigos. Apocalipse 19, 20 revela o destino final da besta, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O anticristo, que se considerava invencível, será derrotado sem esforço algum. Ele não terá poder diante da glória de Cristo. E aqueles que o seguiram terão o mesmo destino, o juízo final, o grande trono branco. Agora, chegamos ao momento mais aterrorizante e definitivo da história humana. O trono de Deus será estabelecido, e todos os mortos comparecerão diante dele. Apocalipse 20, 12 descreve essa cena com detalhes. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram,
julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ninguém escapará desse momento. Os que aceitaram a marca da besta serão condenados. Os que rejeitaram a Deus serão lançados no lago de fogo. E apenas aqueles cujos nomes estiverem no livro da vida herdarão a eternidade. A justiça será finalmente cumprida. O novo céu e a nova terra, a promessa final. Mas nem tudo terminará em destruição. Após o julgamento, Deus fará algo extraordinário. Ele recriará tudo. Apocalipse 21:1 revela: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Isso significa que o mundo como conhecemos será transformado. Toda dor, todo sofrimento, toda injustiça deixarão de existir. E os que permaneceram fiéis viverão para sempre com Deus, em uma nova criação, perfeita e eterna. A pergunta final: de que lado você estará? Agora que toda a verdade foi revelada, só resta uma pergunta: você está pronto? Quando esse dia chegar, de que lado você estará? Você seguirá a multidão, acreditando nas mentiras do anticristo? Ou permanecerá fiel, mesmo diante da perseguição e da morte? A escolha está diante de você. Mas o tempo está se esgotando. A Babilônia cairá, a besta será destruída, Cristo voltará, e apenas os que estiverem preparados herdarão a vida eterna. Você já imaginava que seria assim? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa revelação. E se você quer entender ainda mais sobre o fim dos tempos, clique no vídeo ao lado e descubra outras profecias que já estão se cumprindo.